fase, um novo tema. Só um segundinho, que eu não estou compartilhando com vocês ainda, né? A minha tela. Espera aí. Vou liberar PIN, matéria nova, vamos acordando, pessoal. Papel, caderno e caneta, tudo a postos. E a gente já vai começar a aula. Bom dia, professora. Liga o áudio da senhora, está desligado. Uai, perdão. Eu falei bom dia para vocês. Confirmei se estavam me ouvindo bem, devo ter apertado sem querer ali. Só um minutinho que eu vou compartilhar minha tela com vocês. Pronto. Então, estava falando aqui, quando eu dei bom dia para todos, que o nosso último encontro foi um dia de avaliação, que eu vou daqui a pouquinho fazer a devolutiva dessa avaliação, tirar as dúvidas de vocês aí todos, mas como eu tive problemas técnicos aqui com a máquina, com o computador, a gente vai primeiro iniciar a nossa aula de hoje mesmo. Estou projetando aqui a tela, compartilhando o PIN com vocês. Vou escrever, copiar o PIN aqui no chat. E aí, no intervalo, que a gente faz um intervalo mais curto, tá? A gente recupera esse tempo aí. Então, a gente faz um intervalo mais curto e durante o intervalo de vocês, eu vou liberar a prova, vocês vão receber no e-mail e aí a gente discute e tira as dúvidas da prova, tá bom? Então, vamos lá. Então, hoje, na verdade, a gente vai iniciar um outro grupo de doenças, que nós falamos, então, até esse momento do nosso semestre, em doenças, neoplasias benignas, neoplasias malignas, falamos sobre o câncer bucal, falamos sobre as complicações orais, né? Estudamos sobre o câncer bucal
qual era o mais prevalente, tivemos aí, compartilhei com vocês artigo, para vocês lerem, a gente discutiu esse artigo, vídeos de colegas que trabalham no INCA, e apresentei o INCA a vocês, para vocês também terem boas fontes e poderem atualizar de tempos em tempos a questão de melhores tratamentos, a parte de epidemiologia, estatísticas, enfim, então que é uma boa fonte de referência sobre câncer, vários cânceres, não só, obviamente, os cânceres bucais. Então, a gente discutiu bastante sobre isso. Nossa última aula teórica, falamos sobre as complicações orais do paciente que está em tratamento antineoplásico, seja ele quimioterapia, não importa para qual diagnóstico, ou radioterapia, aí sim, especificamente em região de cabeça e pescoço, e qual seria o nosso cuidado, a abordagem profissional, o que a gente tem como ferramenta para cuidar e acompanhar esses pacientes, certo? Então, agora a gente vai mudar um pouco o foco e tem um outro grupo de doenças que nós chamamos de desordens epiteliais com potencial de malignização. Está aí projetado, vocês estão vendo na aula. Então, antigamente, talvez em livros mais antigos, em textos mais antigos não tão atualizados, vocês ainda encontrem o termo assim, doenças pré-cancerizáveis, doenças pré-malignizáveis. E é diferente a gente falar algo que é pré-maligno, pré-câncer, ou que tem potencial de malignização, concordam? Faz muita diferença. Essa pequena alteração faz uma diferença brutal no entendimento e no nosso raciocínio com relação ao desenvolvimento e ao avanço ou não dessa doença. Então, o que vocês entendem quando eu falo que é uma desordem epitelial, é uma doença que tem potencial de malignização? O que vocês entendem por isso? O que vocês podem me dizer? Se quiserem escrever, enquanto isso eu vou aqui abrindo uma outra aba para poder compartilhar e fazer a devolutiva da prova com vocês daqui a pouquinho. O que vocês entendem como uma lesão potencialmente malignizável? Me digam aí. Como é possível isso? Cadê aqui? Tem que entrar no gestor, Drive. Estou abrindo o Drive aqui para poder compartilhar com vocês a prova e depois a gente discutir. Pronto. Então, deixa eu ver quem escreveu aqui no chat. Tem grandes chances de se tornar um câncer. Letícia, ela, na verdade, tá certo que você colocou aí, tá certo que você colocou aí quando a gente fala sobre doenças com potencial de malignização, tá? Então, não é uma questão de tempo apenas, porque se a gente fala que uma doença é pré-cancerizável, o que é um pré-treino? O que é um pré-operatório? Né? É algo que acontece antes daquele outro evento que está, né, depois da palavra pré. Um pré-operatório significa que são situações e coisas que estão acontecendo antes de uma cirurgia, né? Um pré-treino, a mesma coisa. Então, se a gente fala que uma doença é pré-cancerizável, significa que é um cenário, uma situação que daqui a pouco vai virar câncer. E a gente
com o passar do tempo, entendeu que nem sempre vira câncer, não é exatamente uma questão de tempo, é uma equação que é muito mais complexa do que uma equação matemática. Eu sempre falo isso para vocês, que biologia e saúde não é uma equação matemática muito simples de entender, né? Então, a gente vai falar sobre todas as doenças da aula de hoje, ou que vocês depois forem buscar mais informações nos livros, forem estudar, vocês vão entender que são doenças que estão num grupo que, dependendo de muitas coisas e que a gente também não entende quais são todas essas variáveis que não estão sob nosso comando e nosso controle, ela pode vir a se desenvolver em carcinoma epidermoide em algum momento, falando, né, da parte odontológica, porque se é uma desordem epitelial, a neoplasia maligna de epitélio mais frequente é o carcinoma. Então, não é uma doença que a gente vai aprender hoje que pode vir a se tornar um melanoma. Vai virar melanoma depois? Não, vai virar carcinoma epidermoide, essas de hoje, porque são desordens epiteliais, é o que interessa pra gente, tá? E o que a gente vai falar hoje aqui não são as únicas, são as mais frequentes, que a gente observa com muita frequência mesmo, não é nada raro, mas existe, lógico, uma lista muito mais extensa dessas doenças. Então, por favor, anotem aí. Anotem aí. Leucoplasia, eritroplasia, queilite actínica e líquen planerosivo. Por favor, papel, caderno, caneta, anotações. Anotem essas 4 doenças. Por favor, levantem aí, lavem o rostinho. Já passou a hora do café, vamos começar. Dá um minuto para vocês anotarem, para a gente ficar todo mundo junto aqui. Vamos lá. Turma, eu vou deixar a leucoplasia para depois do intervalo, porque eu acho que de todos os... Não, vamos falar de leucoplasia, é o mais difícil, acho que agora vocês devem estar mais atentos. Então, assim, leucoplasia é uma das doenças mais complexas da gente entender o que significa. Então, eu vou falar um pouquinho aqui, vou tentar explicar da melhor forma possível e depois eu abro o chat para a gente conversar e vocês colocarem as dúvidas de vocês, ou se vocês já quiserem colocando, escrevendo, eu leio daqui a pouquinho e vou respondendo, tá? Então, assim, Organização Mundial da Saúde define como mancha ou placa branca, tá? Na verdade, assim, a lesão fundamental pode ser uma mancha ou uma placa branca. Elas são manchas ou placas brancas que não cedem à raspagem, mas que o diagnóstico é feito por exclusão. O que significa isso? Vocês aprenderam no semestre passado, ou tivemos aulas de lesões brancas, que é um grupo enorme de doenças e de hipóteses, mas que a leucoplasia, que talvez tenha sido comentada, só apontada lá atrás na aula de lesões brancas, a gente avisou e falou assim, é uma doença com potencial de malignização que no próximo semestre a gente vai discutir mais a fundo. Por quê? Porque é bem complexo de fazer o diagnóstico, e depois também o tratamento precisa ser super rigoroso e super... a gente precisa fazer um tratamento e um acompanhamento de forma responsável.
Então, lógico que o diagnóstico passa por biópsia anatomopatológico? Sim, sem dúvida. Mas nem sempre a gente consegue fazer biópsia excisional, remover a lesão por completo, porque em muitos casos são lesões extensas, são múltiplas lesões, a gente não consegue remover toda a mucosa do paciente, então vão ser feitas biópsias incisionais anatomopatológico, e vai vir um laudo descritivo, e que você vai precisar interpretar esse laudo junto com todas as informações clínicas para fazer o diagnóstico de leucoplasia. É diferente do que a gente viu até agora de neoplasias, sejam benignas ou malignas, que o laudo é conclusivo. Vai estar escrito lá que existem atipias, que as atipias ou as atipias celulares ou as displasias no tecido são da célula do tecido A, B ou C, portanto, o câncer, né, a neoplasia maligna de epitélio, de conjuntiva, de tecido ósseo. É diferente quando a gente não está falando de neoplasia benigna ou maligna, os diagnósticos e os laudos anatomopatológicos não são conclusivos, eles vão vir com a descrição, com as informações daquele tecido, e você precisa correlacionar, associar com seus achados clínicos. Demanda mais experiência, não é tão simples. E um ponto que, na opinião aqui de todos os especialistas, não é uma opinião minha, dificulta um pouco mais o diagnóstico da leucoplasia, é porque o diagnóstico acontece por exclusão, e eu vou tentar explicar para vocês o que significa isso. Você vai precisar pensar em todas as doenças que se manifestariam com aquelas características, e excluir uma a uma, até que não reste mais nada, nenhuma outra opção, e você fala, bom, eu excluí o líquen plano reticular, eu excluí a hiperqueratose focal irritativa, eu excluí o papiloma, o carcinoma epidermoide, o nevo branco esponjoso, o que mais? A estomatite nicotínica, o leucoedema, tudo que vocês possam lembrar, tudo, né, de lesões brancas, você vai ter que excluir todas até que não reste mais nada e você faz o diagnóstico de leucoplasia. Então, não é simples, começando por aí. E o tratamento vai ser remoção dos agentes etiológicos, de tudo que a gente sabe, que a literatura sabe já, que são os causadores, vamos falar assim, né, agentes e comportamentos de risco para desenvolvimento de câncer bucal. E aí, mais uma vez, não é à toa que essa aula vem depois de toda a discussão de câncer, de todo esse nosso módulo, né, desse bloco que nós encerramos na aula passada com a avaliação. Como eu posso explicar a dificuldade disso? A gente precisa acompanhar esse paciente de uma forma semestral, clínica e histológica. Então, lógico que o tratamento é um acompanhamento semestral, porém, o paciente precisa ser muito esclarecido dos fatores que levam ao desenvolvimento de câncer bucal, tentar mudar os hábitos, mas a gente também não conhece todos os fatores, concordam? Então, assim, tudo que a literatura já descobriu, porque tem variações genéticas, tem mutações que acontecem que não estão sob nosso controle, a gente não tem como prever ou antever ou prevenir tudo. Então, tudo que a gente sabe, você vai orientar o paciente a ter uma boa alimentação, a ele manter uma boa saúde, a ele ter atividade física frequente. Obviamente, se ele fuma, consome álcool, você também vai falar para ele, orientar que isso não é saudável, para ele abandonar esses maus hábitos. Então, o tratamento é bastante difícil, o paciente precisa estar muito esclarecido, muito motivado, e ainda assim, passar em acompanhamento odontológico, semestral, clínico e histológico. O que isso significa? Que você vai examinar, clínico, você vai examinar, você vai encontrar a lesão, você vai fotografar, você vai descrever a lesão no seu prontuário, vai comparar essa descrição com a descrição anterior, semestral, né, para verificar se aumentou, se tem outra região da mucosa, se os limites começaram a ficar imprecisos, se os limites eram precisos e agora estão imprecisos, se a superfície era lisa e agora a superfície começou a ficar irregular. Você tem que fazer a descrição da lesão de uma forma muito precisa. Ai, Tati, não precisa, é um caso tão sério que eu vou lembrar, eu vou tirar fotos e eu vou lembrar. Não pode.
Você pode documentar, você pode tirar foto, mas você tem a obrigação de escrever no prontuário a descrição da lesão de uma forma impecável, porque dali 6 meses você vai encontrar essa lesão novamente, você vai ter que comparar, e dali 6 meses de novo, e assim vai ser a vida toda do paciente, certo? Isso é um acompanhamento clínico semestral. Só que eu falei que além do acompanhamento clínico, a gente faz um acompanhamento histológico. Então, o tratamento é um acompanhamento semestral, clínico e histológico. O clínico vocês entenderam e o histológico significa que, sim, farão biópsias incisionais de 6 em 6 meses das regiões que forem restando, né, para continuar a análise microscópica, para saber ali se ainda é uma leucoplasia, se ainda temos células típicas, se ainda temos um tecido sem presença de displasia, para vocês poderem entender e ter o retorno histológico do patologista para entender o comportamento ou mudanças, alterações ou não que podem estar acontecendo naquele tecido. Tudo bem, turma? Então, eu sei que é bastante complexo, e se vocês forem ler e estudar leucoplasia, isso que eu tentei explicar em 10 minutos para vocês é o estudo de 1 ano, se vocês estiverem sozinhos aí. Então, espero que vocês tenham aproveitado e que perguntem, que abram o microfone, que escrevam, e aí depois que a gente tirar todas as dúvidas, eu dou um tempo para vocês poderem anotar, porque tudo que vai estar escrito na aula daqui para frente é o que está escrito nos livros, mas esse raciocínio, esse entendimento de o que é essa doença, como eu faço o diagnóstico dessa doença, como eu explico para o paciente como se comporta essa doença, como eu oriento o meu paciente, e principalmente como eu vou acompanhar e tratar esse paciente, eu tentei trazer aqui a nossa rotina, a nossa conduta, tá? Então, recapitulando, eu vou ver se tem dúvidas e vou recapitular aqui, já explicando, tirando as dúvidas. O Paulo só colocou lá possíveis fatores etiológicos, né? Que a gente também não tem controle sobre tudo isso, né, Paulo? Imagina. Então, assim, como lesão fundamental, mancha ou placa branca, qualquer região da mucosa, certo? Fatores etiológicos, os mesmos fatores etiológicos de desenvolvimento de câncer. Então, alguns a gente já conhece, outros a gente nem sabe por que surgiu. Então, se o paciente te pergunta por que eu tenho isso, se o paciente fuma, se o paciente tem maus hábitos, a gente pode falar, olha, pode ser por isso, então vamos começar a eliminar isto. É uma doença que não é um atestado, não é uma obrigatoriedade dela evoluir, dela se transformar numa neoplasia maligna, mas a gente sabe que quanto mais cuidado nós tivermos, mais chances de manter desta forma ao longo da sua vida, certo? Aí, se vocês estiverem se perguntando assim, Tati, mas então por que eu já não removo toda a lesão? Eu vou ficar com essa espada em cima da cabeça? O paciente fala, então vamos tirar tudo. Mas às vezes está na mucosa jugal de forma bilateral. Uma paciente que eu acompanhei por 11 anos, gente, 11 anos com leucoplasia, tá? Do diagnóstico, e a gente fazendo semestralmente. Então, sim, semestralmente em 11 anos foram 22 consultas, 22 anátomos patológicos, certo? Porque pegava, ela não tinha o primeiro e segundo molar inferior, então estava no topo de crista, assim, no rebordo gengival dela, mas vestibular, topo de crista, lingual, assoalho bucal, ventre de língua, borda lateral de língua, aí no topo de crista, ia lá para a região de trígono retromolar, um pouquinho na mucosa jugal. É impossível você tirar tudo aquilo ali de região de mucosa, certo? Não tem justificativa, é complicado fazer tudo isso. Então, e quando ela desenvolveu leucoplasia, ela já tinha 60 anos no momento do diagnóstico e já tinha pelo menos uma década que ela não fumava. Ela era ex-tabagista há pelo menos uma década. Então, assim, são efeitos cumulativos que vão surgindo depois de um tempo ainda. Então, como é que a gente acompanhou a dona Cida? Orientação da paciente, biópsias periódicas semestrais, fotografia, imagem, descrição da lesão. Ela andava com uma pastinha, ela tinha cópia de tudo isso, né? Então, prontuário lá, anexando todos os anátomos patológicos, e ausência de displasia no tecido, ausência de atipia celular. Tchau, dona Cida, até daqui 6 meses.
tudo bem? Vinha, fazia revisão, radiografia dos outros dentes, fazia higienização, profilaxia, se tinha uma cárie ou outra, a gente cuidava, restaurava se fosse necessário, mas fazia o acompanhamento da lesão também, tá bom? E assim fomos tocando, tá? Então, só para vocês entenderem aí que o acompanhamento é semestral, clínico e histológico. Se possível, assim que você encontra a placa branca, ela é pequena, ela é pontual, ela é única, e você consegue fazer a biópsia excisional, maravilha. Você vai enviar ainda assim para análise, você vai fazer o diagnóstico e você vai continuar acompanhando seu paciente semestralmente, porque quem disse que dali 6 meses, ou dali 2 ou 3 anos, ele não possa ter uma nova placa branca em outra região? Não sabemos, certo? Então, por isso, eu acho que agora vocês já com maturidade, para quem acompanha a aula, para quem leva a sério, enfim, já entendeu a responsabilidade do anatomopatológico, e não simplesmente remover lesão, fazer a biópsia e enrolar aquele tecido numa gaze, né, a amostra numa gaze e jogar no lixo. Falar, eu tirei tudo, então tudo bem, joga no lixo. Da gente fazer diagnóstico e encerrar o ciclo, certo? Porque eu sei ainda que tem gente que remove as coisas e joga fora, né? Infelizmente. Tudo bem, turma? Dúvidas? Pedro, isso não tem uma prescrição medicamentosa como tratamento. A prescrição medicamentosa vai ser só para um pós-operatório imediato ali, um analgésico, um anti-inflamatório, pelo desconforto da biópsia, mas só, tá? Não existe ainda, infelizmente, uma medicação, mas entendam o seguinte, é uma doença potencializável, não obrigatoriamente, isso vai virar uma neoplasia, tá? Então, o que a gente tem de epidemiologia, lógico que é uma maior incidência em pacientes tabagistas e que ainda assim consomem álcool associado ao cigarro, mas existe um percentual de mulheres que nunca fumaram, e mulheres às vezes mais jovens, que desenvolvem leucoplasia. A literatura também achou algumas, já fala sobre alguns subtipos de HPV, então vocês já conheceram, já falamos bastante desse vírus, o papilomavírus, e alguns subtipos associados à neoplasia benigna de epitélio, que é o papiloma. A gente falou sobre câncer de colo de útero, que são outros tipos de HPVs, e aqui a gente tem o subtipo, principalmente 16 e 18, correlacionado com essas leucoplasias, tá? Com algumas leucoplasias. E vocês já sabem o que significa o termo idiopático. Leucoplasia idiopática, a gente não conseguiu identificar, é uma idiopático, etiologia idiopática, uma causa não definida. Então, leucoplasia idiopática, a gente não conseguiu definir qual foi o agente ou o fator etiológico, tá? Que a gente não pode afirmar, só acontece em paciente fumante. A gente não pode afirmar isso. E aí aqui a gente também dá alguns adjetivos para essas leucoplasias. Quanto mais homogênea a lesão, menos a gente se preocupa. Quanto mais heterogênea, aqui está escrito não homogênea, mas eu prefiro falar heterogêneo, que é o contrário, né, de homogêneo, mais preocupante. O que seria homogênea? É uma placa branca do início ao fim, ela é toda branquinha. Ou não, ela começa a ter pontos avermelhados, eritematosos ao longo dessa placa. É uma placa bem delimitada, bem definida, de limites precisos. Não, Tati, olha, aqui é uma placa que começa a ter bordas, ou limites, perdão, indefinidos, limites, começa a ter uma região mal delimitada. Gostamos menos, né, porque aí ela é heterogênea. Ou uma superfície lisa, ou uma superfície irregular. Então, entendem o que é diferente, o que é homogêneo e heterogêneo? Então, quanto mais heterogênea, quanto mais variáveis e características diferentes dessa lesão, mais desconfortável nós ficamos e mais preocupados nós ficamos com a evolução e com o comportamento dessa leucoplasia, tá? Então, vamos ver imagens, que eu acho que talvez fique mais fácil de entender. Ó, vou ampliar aqui. Assoalho bucal, entendem? Ó, aqui é o freio lingual. Então, aqui é assoalho bucal. Aqui
Aqui é borda lateral de língua, já vindo para a região de ventre de língua, né? Ó, tá vendo? Aqui na região da maxila vestibular, o rebordo vestibular, mas já também pegando um pouquinho de epitélio não queratinizado, fundo de sulco aqui, quase a mucosa do lábio. E aqui outra em assoalho bucal. Viram? Então, essas imagens para você verem. Mas, de novo, não é olhar a lesão e saber que isso é uma leucoplasia, é simplesmente fazer diagnóstico por exclusão, que é a parte trabalhosa, tá? Bem difícil. E as não homogêneas, que a gente também pode chamar de heterogênea? Percebam essa placa, vamos ver uma por vez, ó, para quem está no celular aí poder acompanhar também. Palato duro, então, limites imprecisos, superfície já estranha, né, diferentona aqui, irregular. Aqui uma região também de uma outra cor, começando a ter uns picos aqui, né? Outra no dorso da língua. Então, todo mundo entendeu qual que é a diferença de uma homogênea, de uma heterogênea? Lógico que a gente gosta menos das lesões, sejam elas manchas ou placas brancas heterogêneas, tá? Mas como é que faz diagnóstico? Diagnóstico é feito por exclusão e tem que fazer biópsia anatomopatológica, e ainda assim é por exclusão. E aí saibam explicar o que é um diagnóstico por exclusão, tá bom? Qual que é o tratamento? Uma vez diagnosticado, como é que a gente trata esse paciente? Acompanhamento semestral, clínico e histológico, além das orientações quanto a eliminar todos os maus hábitos e todos os fatores etiológicos que a ciência conhece até aquele momento que levam ao câncer bucal. Tudo bem? Então, aqui, leucoplasias que foram encontrados vírus, o vírus papilomavírus, né, o HPV. Como é que encontra? Também em análise histológica, em captura híbrida, em outros exames complementares que são estudados, mas vocês percebam que todas elas são bem heterogêneas, certo? E lógico que eu imagino imagino e espero de todo o coração que vocês não deixem de encontrar essas lesões, por mais que não seja a queixa principal do paciente, tá? Às vezes o paciente vem por outra razão, é que aqui elas são bem grandes, são gritantes, então difícil um profissional não encontrar, mas eu gostaria que vocês encontrassem as menores das alterações, tá? Já falei para vocês dos fatores, dos agentes etiológicos aí, do problema do risco. Vou lá no chat para verificar se vocês entenderam. Tem dúvidas? Deixa eu ver. Tudo ok. E tudo isso aqui a gente já conversou. Eu gosto bastante dessa imagem para lembrar o que é atipia, o que é displasia. Nós já falamos sobre isso semestre passado e esse também. Então, atipia é uma informação da célula, displasia é uma informação do tecido. Nós temos 7 ou 8 tipos diferentes de atipias. Nós temos 3 graus de displasias. Displasia leve, moderada e mais intensa, em que a classificação é meio subjetiva, porque pega a profundidade do epitélio. Então, aqui essa linha cor-de-rosa, aqui, né, tá mais ou menos representando a camada basal do epitélio. Aqui embaixo seria o conjuntivo, certo? E aqui em cima seria a camada córnea. Então, aquelas 4 camadas do epitélio estão aqui distribuídas entre a linha rosa mais clarinha e essa linha rosa mais extensa. Então, tudo isso daqui é profundidade de epitélio. E aí, como é que a gente classifica a displasia leve, moderada e grave? Ou intensa, perdão. Também podem chamar de displasia grau 1, 2 e 3, respectivamente, sendo a 1 a displasia leve e a displasia intensa grau 3, tá? Divide em 3 partes iguais, em 3 terços a profundidade do epitélio. E fala assim, tem 1/3
da profundidade do epitélio acometido por displasias. Então, vamos classificar como leve. 2/3 acometidos, pelo menos 2/3 acometidos pelas alterações, vai ser classificada como moderada. Tudo bem? Entenderam mais ou menos como que é a classificação de displasia leve, moderada e intensa, o grau 1, 2 e 3, tá? É quanto da profundidade do epitélio está comprometida pelas alterações celulares. Então, isso é importante só para um complemento agora de orientação do tratamento. O que a gente sabe de tratamento até agora? Acompanhamento semestral, clínico e histológico, além daquelas orientações que a gente já falou, até a presença de displasia leve. Então, acrescentem isso. Até a presença de displasia leve. Espero que vocês estejam anotando aí, né? E depois ter que fazer essas conclusões sozinhos, lendo os livros, o AVA e lendo o material de aula, não é simples, hein, turma? Por que até a presença de displasia leve? Porque a partir do momento em que a gente tem displasia moderada para frente, como relatado no anátomo patológico, o tratamento é outro. O tratamento continuam as orientações do paciente de cuidados de saúde, mas o tratamento não vai mais ser semestral de acompanhamento. A gente vai falar que o tratamento vai ser a remoção completa dessas lesões, estejam elas aonde for, na extensão que for, na região e na mucosa, não importa. Então, o que eu tentei falar para vocês, que o acompanhamento, depois de diagnosticada a leucoplasia, não é igual para todo mundo. Não é igual para todas as leucoplasias. A leucoplasia vai ter um tratamento de orientação ao paciente de bons hábitos e vai ser um acompanhamento semestral clínico e histológico até a presença de displasia leve. A partir do momento que a gente não tem mais displasia leve, a partir do momento que a gente encontra no anátomo patológico relatado a presença de displasia moderada para frente, quando eu falo moderada para frente, então é displasia grau 2 ou 3, o tratamento já é outro. O tratamento é encaminhar, seja para um bucomaxilo, encaminhar para um estomatologista, que talvez você não seja um cirurgião com expertise, com competência para realizar este tratamento, mas um tratamento é a remoção completa dessa lesão para evitar, por mais que vocês falem assim, nossa, que mutilação, que prejuízo, né, que desconforto, que dor. Pensem que é muito melhor a gente remover todo esse epitélio, depois vai queratinizar, depois, enfim, como é que vai reabilitar o paciente, do que a gente deixar isso daqui evoluir para um carcinoma epidermoide, porque agora os senhores já conhecem o que é o tratamento de um carcinoma epidermoide, né? Então, a gente evita que isso se transforme, a gente antecipa uma cirurgia muito menor, muito menos traumática do que uma cirurgia de ressecção com margem de segurança, e aí, de repente, ainda quimioterapia e radioterapia e todas as outras complicações que vêm com essas terapias, certo? Então, propositalmente, de forma planejada, didaticamente falando, esta aula desse grupo de doenças vem depois que vocês já estudaram câncer e as complicações orais inerentes ao tratamento oncológico. Porque senão, eu falo para vocês, dona Cida, que a gente ficou lá 11 anos acompanhando a leucoplasia dela, depois de 11 anos, continuou sendo leucoplasia. Só que aí veio um relatório anatomopatológico de uma leucoplasia com displasia grau 2. Então, eu tive que virar para a dona Cida e falar, dona Cida, agora eu vou te encaminhar para um colega que vai fazer a intervenção e vai remover o resto dessas lesões, dessas manchinhas brancas aí, dessas placas brancas no hospital, porque a gente não vai mais deixar aí, não é mais seguro deixar aí. Então, o paciente se sente seguro, porque vocês podem querer tirar tudo logo de início, e o paciente também pode falar, não, doutora, eu não quero vir aqui 2 vezes por ano, ficar com essa espada em cima da cabeça, ficar preocupada, não vou dormir direito, ai, Jesus Cristo, meu Deus do céu. Desde que ele entenda que você está fazendo um acompanhamento prudente, que não precisa ser todo mês, não precisa ser cada 90 dias, que é semestralmente, mas que a parte dele é vir, não faltar nas consultas, não ficar empurrando
né, o problema mais para frente, é ele vir periodicamente e fazer a parte dele em casa, como mudar o estilo de vida. E ele está fazendo a parte dele. Você vai fazer a sua parte da melhor forma possível, e ainda assim a gente não tem controle. Então, por 11 anos, fizemos tudo direitinho, eu, dona Cida, e chegou o momento que tinha lá a presença de displasia moderada, que ela foi com um colega fazer a cirurgia hospitalar, porque fica um dia ou dois com sonda nasogástrica, né, enquanto está com pontos, para se alimentar melhor, para estar hidratada, para ter uma alimentação e medicação para conforto ainda no quarto, antes de ter alta para ir para casa. E dona Cida está hoje já com 80 e muitos, quase 90 anos, tá, gente? Então, assim, não tem por que submeter o paciente a uma mutilação, a uma remoção. Por exemplo, a gente ganhou aí uma década de qualidade de vida dela, certo? Então, a gente tem que ponderar, dosar muito bem o momento de fazer essas intervenções. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Tudo certo? Então, aqui tem a leucoplasia, imagens histológicas de leucoplasias para vocês e de graus diferentes de leucoplasia, tá bom? Então, a gente sabe que quais são as que estatisticamente sofrem mais malignização? Em mulheres que nunca fumaram, em regiões e localizações de mucosa, de gengiva não queratinizada, né, de epitélio não queratinizado, que seja sólio bucal, ventre ou lateral de língua, palato mole, né, aquelas que são heterogêneas, então são as características que a gente gosta mais, que a gente põe na balança aí, tá bem? Todo mundo entendeu? Acompanhou aí? Tudo certo? Laura, entendeu? Precisa que repita. Eu não sei se você escreveu, já tinha repetido, já ficou claro ou não. Diga aí. Deixa eu ver aqui. Nenhuma sintomatologia, Júlia, boa pergunta. O paciente não se queixa. A dona Cida especificamente chegou no consultório para acompanhamento, porque na verdade a dentista que fazia o acompanhamento dela se aposentou. Ela teve esse acompanhamento por 11 anos, que na verdade eu não fui a dentista que diagnosticou e nem acompanhou no início. Mas ela já sabia da responsabilidade, a dentista, a colega estava se aposentando, ia parar de trabalhar e ela procurou um outro profissional que soubesse dar continuidade nesse acompanhamento. Então, ela já tinha uma pastinha embaixo do braço com todo o histórico, com cópia do prontuário dela, com as descrições super bem detalhadas, com todos os anátomos patológicos desde o primeiro, tá? Então, ela vinha com a filha e super bem esclarecida a família, tá bom? Então, é isso. E não tem sintomatologia. Você vê, né? É isso. E aqui, turma, agora também vale a pena reforçar ou relembrar um conceito. Eu falo que agora que vocês têm essa maturidade, esse entendimento de responsabilidade, lembram da aula das biópsias lá do terceiro semestre? E vocês sabem o que é uma biópsia incisional, que é parcial, que a gente remove um fragmento e não a lesão toda. Na biópsia excisional, a gente tira toda a lesão, na incisional, a gente remove uma parte da lesão. Até aí, espero que todo mundo lembre. Agora, vocês entendem a responsabilidade dos senhores no momento de escolha, da seleção da área, da região que vai ser removida um fragmento? Porque pensa uma borda lateral de língua inteira, pensa em uma lesão muito extensa, e que você vai tirar um ou dois ou três que sejam fragmentos para análise. E a partir dessa resposta, você vai elaborar diagnóstico, você vai elaborar plano de tratamento. Imagina se você tira de uma região que não tem displasia, que não tem atipia, e você vai lá, né,
Não que o diagnóstico esteja errado, mas o colega patologista lá do outro lado vai laudar com o material que você enviar. Ele não errou. Então, a nossa responsabilidade em escolher uma região representativa das lesões. Essa é a questão mais complexa também, né? Mais uma questão complexa. Então, das regiões brancas, das lesões brancas, eu falo para vocês, entre aspas, aqui, entre nós, escolham regiões mais diferentonas. Aquelas áreas que clinicamente são heterogêneas. Então, se a placa toda é branca e tem uma região vermelha, vá na região vermelha. Se uma região ulcerou, vá na região ulcerada. Se a placa é toda lisa e uma superfície começou a ficar irregular, vá naquela região de superfície irregular. Se ela é toda bem delimitada e uma parte ficou com os limites indefinidos, vá naquela região imprecisa, entendem? Vá na região, entre aspas, diferente, heterogênea, tá? Porque provavelmente se ela está com mais alterações clínicas, histologicamente, ela também tem chances de ter as maiores alterações histológicas presentes ali, para vocês terem estudo e terem essas informações, tá? Então, a gente fala de escolher uma área representativa da lesão, porque você até pode tirar 2 ou 3 fragmentos, então removam daqui, ó, remove um daqui, da região, uma parte dessa região vermelha, uma parte dessa região que está muito espessa, tudo bem, pode tirar mais de um fragmento, mas vão nas áreas, vão procurar regiões heterogêneas, tá? E aqui alguns exemplos. Não são os únicos diagnósticos diferenciais, hipóteses diagnósticas para elaborar diagnóstico diferencial, mas são exemplos de outras doenças que se manifestam como lesões semelhantes, tá? Para vocês verem que fazer diagnóstico por exclusão também é bem difícil. Parece simples para quem não conhece muitas doenças. Quantas mais doenças vocês forem conhecendo, mais vocês vão falando, nossa, como é complicado fazer um diagnóstico por exclusão, tá bem? Mas a leucoplasia não é uma doença rara. Não é uma doença rara, tá? Então, aqui todos os caminhos que a gente conversou até agora. O tratamento, como eu falei para vocês, também já expliquei aqui. Da crioterapia é uma forma também de remover a lesão quando ela é pequena. E agora, turma, vamos fazer nossa devolutiva de prova, tá bom? Vamos comentar a prova, fazer devolutiva de prova, e aí a gente dá um intervalo, que agora deve estar todo mundo presente aí, e aí depois do intervalo a gente fala da outra doença, porque tudo que a gente discutiu de leucoplasia até agora, esse raciocínio vai funcionar, e é um grande atalho para a gente entender todas as outras doenças, tá bom? O tratamento de todas as desordens epiteliais com potencial de malignização, o tratamento de todas elas vai ser muito semelhante. Muito semelhante. A gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Deem uma olhada no e-mail de vocês. Eu já fiz a liberação da prova. Obviamente não tem a nota, não se assustem, tá bom? Eu não tenho a nota ainda, não tá tudo isso corrigido. Mas para comentar aqui rapidamente, nós tínhamos um caso clínico de uma mulher de 60 anos, tabagista, em tratamento quimioterápico, e tinha uma queixa de ardência bucal há 2 meses. E ao exame físico intraoral, a gente tinha essa imagem aí, né, de várias placas brancas por várias regiões de mucosa oral. Então, escreva em um prontuário a queixa principal do paciente. Queixa principal do paciente, abre aspas, ardência bucal, fecha aspas. Ou até, se quiserem, colocar ardência bucal há 2 meses, fecha aspas, mas tinha que abrir aspas, a queixa principal precisa estar escrita obrigatoriamente entre aspas e ter ardência bucal, tá bom? Pelo menos isso. Escreva como em um prontuário a história da doença atual. A história da doença atual são mais informações a respeito da queixa. Aí você vai colocar paciente relatando esta queixa há 2 meses, né? Pelo menos isso. Então, paciente relatando ardência bucal há 2 meses, ou há 2 meses, paciente com a queixa de ardência bucal, só para saber
né, essas duas perguntas aqui para ver se vocês lembravam conceitualmente, saber escrever num prontuário, diferenciar o que é queixa principal do que é a história da doença atual. Prontuário, uma história médica atual, a gente vai colocar na história médica atual que ela está em tratamento quimioterápico, certo? Essa é a parte médica da história. Ou se vocês quiserem até acrescentar que o paciente é tabagista em quimioterapia, também pode. Eu acho que aí começa a ficar um pouco mais difícil, não sei se vocês lembravam muito, fazer descrição de lesão. Então, descrição de lesão, lesão fundamental, seguida da localização, seguido depois dos outros parâmetros, cor, superfície, limites, sintomatologia, se tem ou não, consistência, se é possível ou não. Então, tem um parâmetro, vocês tiveram uma aula e aprenderam a descrever lesão, certo? Depois, descreva e explique 3 possíveis alterações histológicas que esta mucosa pode apresentar. Então, frente a... só para explicar aqui o raciocínio, por que estar nessa sequência um caso clínico? Porque é assim que vocês vão raciocinar para fazer diagnóstico. Vocês vão ter que entender qual é a queixa do paciente, qual é a história desta queixa, quais são as alterações médicas, né, sistêmicas do paciente, encontrando lesão, descrever a lesão, e aí começar a entender o que pode estar levando as alterações que vocês estão vendo, né? Histologicamente, placas brancas, a gente pode ter infecções fúngicas, presença de fungo, presença de infiltrado inflamatório, presença de displasia no tecido, presença de atipia nas células nessa região, só para começar aqui, né? Espessamento epitelial, hiperqueratose, acantose, só para começar aqui a falar de alterações que podem estar presentes num tecido que apresenta lesões brancas, certo? Aí depois, cite duas complicações orais decorrentes da quimioterapia. Gente, aí foi uma aula recente, vocês podem aí ter muitas opções, né? Dentro da aula tinha a mucosite, tinha a redução do fluxo salivar e a queixa de xerostomia, tinha as infecções recorrentes, porque o paciente fica imunossuprimido, então a presença das infecções com mais recorrência. Eu não li, não corrigi tudo, mas o que não pode colocar aqui, que eu li, cárie de radiação. Né? Cárie de radiação não tem correlação com a quimioterapia e sim com a radioterapia na região de cabeça e pescoço. Então, desde que vocês citassem duas complicações orais que podem acontecer num paciente com quimioterapia, estaria correto, tá bom? Aí, a última pergunta: qual a principal responsabilidade do cirurgião dentista frente a um paciente que iniciará um tratamento quimioterápico? E justifique sua resposta. O que eu esperava aqui de vocês, o que a gente conversou muito, que seria a nossa principal responsabilidade quando um paciente vai iniciar um tratamento quimioterápico é entregar esse paciente com saúde bucal. Então, do jeito que vocês quiserem, desde que vocês tenham se lembrado disso e referido isso. Ah, Tati, preparo bucal, adequação do meio bucal, remover focos de infecção, entregar o paciente com saúde bucal, né, para o tratamento quimioterápico, do que quer que, de um jeito ou de outro, vocês tinham que ter lembrado disso, justificando que, se o paciente inicia com saúde, a gente minimiza as chances das manifestações dessas complicações orais, a gente tem menos complicações orais presentes. Quando essas complicações acontecem, elas vêm em graus mais leves, de forma mais branda, mais amena, né? Mais confortável, menos ruim para o paciente. Então, a gente justifica que, entregando o paciente com saúde bucal, fazendo a preparação do meio bucal, a gente tem menos complicações, ou então complicações menos graves, menos intensas. Tudo bem, turma? Então, eu acho que a prova estava bastante tranquila, bastante fácil, poderia estar trabalhosa, porque vocês talvez não estejam acostumados, né? Estão mal acostumados a não ter, talvez, que escrever e pensar, enfim, mas não era difícil, ela estava trabalhosa, demandava um pouquinho de atenção, mas vocês tiveram tempo mais do que suficiente aí para fazer tudo isso. E agora eu vou vir no chat aqui ver se tem alguma dúvida.
Não, Ju, nota nem tive tempo de corrigir, vai demorar bastante para eu poder corrigir e entregar, apresentar a planilha para vocês com nota, tá? O que eu estou é tirando as dúvidas de vocês. Eu espero que, assim, eu entendo a angústia, a ansiedade de vocês quererem saber a nota que vocês tiraram na prova, mas uma devolutiva é tirar as dúvidas de uma avaliação e vocês entenderem o que eu precisava ou o que eu esperava de vocês de cada uma das questões. Depois, a gente tendo notas, a gente pode voltar a conversar, a gente vai ter planilhas aí, eu vou apresentar um quadro de Excel para todo mundo, não tem problema, tá? Mas, se vocês receberam aí, mas Adri, vocês receberam aí, eu fiz a devolução no e-mail de vocês, então no e-mail vocês sabem o que vocês escreveram. Não está corrigido certo, errado, meio certo, não está com a nota, mas vocês recebem a prova de volta com o que vocês escreveram, certo? Então agora que vocês sabem o que vocês escreveram, por mais que vocês talvez não tenham lembrado, né? Vocês têm a prova em mãos e eu estou explicando aqui o que eu esperava de cada uma das questões. Então, por mais que você ainda não tenha a nota exata, você já sabe falar, poxa, eu não lembrei das duas complicações orais, ou eu confundi a complicação oral de radioterapia e quimioterapia, eu pus tudo dentro do mesmo pacote. Essa questão última, que para mim era a mais importante da prova aí do que a gente falou mais recentemente, nossa, eu não pensei, nem imaginei que era isso, não entendi isso. Então, só para vocês entenderem e poderem perguntar, fazer os questionamentos de vocês com a prova de vocês em mãos, tá bom? Isso é a devolutiva, tá bom? Então, vamos lá. Falo, Ju, na questão de histologia. Falo, sim. Então, é o seguinte. Quais as possíveis alterações? 3 possíveis alterações histológicas que essa mucosa pode apresentar, tá bom? Essa daqui, vamos voltar na imagem. 3 alterações histológicas que essa mucosa pode apresentar. Partindo do princípio que o paciente relatou ardência bucal, que o paciente está fazendo quimioterapia, a gente tem algumas hipóteses aqui, certo? Frente a essas placas brancas. A gente não sabe se cede ou não a raspagem, a gente não tem essa possibilidade clínica, mas pensando em todas as hipóteses plausíveis, em todas as hipóteses de doenças que estejam levando a isso, né? Vocês podem pensar numa mucosite, vocês podem pensar numa candidíase pseudomembranosa, né? Ambas são sintomáticas aí de ardência, de desconforto. Então, você pensando em hipóteses, você consegue pensar nas alterações histológicas. Então, você pode colocar que pode haver presença de fungo, que pode haver alterações inflamatórias, que pode ter displasia no tecido, que pode ter infiltrado inflamatório, né? Então, pode ter muitas alterações acontecendo aí nesse tecido, nessas regiões das placas brancas. Você só vai conseguir lembrar, ou vocês só iam conseguir encontrar as respostas raciocinando e lembrando de hipóteses ou o que estaria acontecendo com o paciente. Então, eu acho que deu para perceber, e eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, mas só queria explicar uma coisa antes. Que as perguntas, quando a gente tem um caso clínico, quando você fala assim, não estava fácil de encontrar resposta, vocês ficam aí conversando entre vocês e às vezes ficam em dúvidas do que tem que responder, porque na vida real é discutir um caso clínico, turma. Tá? Eu não tenho nem chance, assim, eu gostaria de estar presencialmente com vocês para discutir o último caso clínico que me tirou o sono de terça-feira até hoje, o menino está vindo, passou o final de semana com dor, enfim, é uma outra questão, porque fazer diagnóstico é algo complicado. E olha que eu tenho experiência e estava com outros 2 colegas muito experientes também, a gente quebrando cabeça para fazer um diagnóstico, brincando de Dr. House lá, mas numa angústia tremenda. Então, assim, o raciocínio, ou o seu caminho para fazer diagnóstico tem que ser na retidão, anamnese, exame clínico impecável, exames complementares, o paciente te contar se tem sintomatologia ou não, e você tem que pensar em seguida se aquelas alterações na mucosa que você está encontrando, o que pode estar acontecendo, se você tivesse como fechar os olhos e imaginar
do que é formado aquele tecido, o que pode estar acontecendo de alterações histológicas naquele tecido. Se vocês não raciocinarem desta forma, e nesta sequência, e nesta ordem, se vocês esquecerem de qualquer coisa, ou se vocês mudarem a ordem disso tudo, não sai nenhuma hipótese, não sai diagnóstico, muito menos plano de tratamento. Você não descobre o que o paciente tem, muito menos você sabe o que fazer com ele, com o caso. Isso para qualquer coisa, falando de diagnóstico, isso eu não estou nem falando de estomatologia, eu não estou falando só de odontologia, eu estou falando de saúde, tá? Então, falando aqui a pergunta sobre escreva, depois de descrever a lesão, para vocês descreverem 3 possíveis alterações histológicas que esta mucosa pode, né, poderia estar apresentando aqui, é para vocês lembrarem, né, puxar aqui um ponto e falar assim, eu tenho que lembrar que esta mucosa é epitélio, que o epitélio tem 4 camadas, quais são as 4 camadas do epitélio, quais são os elementos de cada uma das camadas do epitélio, e durante a manifestação de uma placa branca num paciente tabagista, num paciente em tratamento quimioterápico, o que pode estar acontecendo com essa mucosa, para surgir placas brancas, tá? Então, qualquer coisa aí, se vocês quiserem abrir o microfone e perguntar, escrever as dúvidas de vocês, a gente vai tentando ver, tá? Deixa eu ver aqui. O Paulo colocou. Pronto, ó, o Paulo colocou 3 possíveis alterações aqui corretas, né? Apesar que, por exemplo, se essa placa branca cedesse à raspagem, seria a alteração de presença de hifas de cândida, depositando material na superfície, né? Se a placa branca não cede à raspagem, pode ser um espessamento epitelial por uma produção aumentada de queratina, por uma hiperqueratose. Então, aí, ó, o Paulo foi por um caminho, por um raciocínio super correto. Deixa eu ver a Maiara. Pode ser uma candidíase, mas, Maiara, quem disse que um paciente de quimioterapia não apresenta candidíase? Apresenta de muito candidíase, tá? Pode ter candidíase e mucosite acontecendo, pode ter só candidíase acontecendo. Eu não pedi para ninguém, assim, chuta aí o que é isso. Adivinha o diagnóstico, certo? Se eu tivesse colocado, olha, o paciente, fizemos citologia esfoliativa, porque essa placa cedeu à raspagem, na citologia esfoliativa apresentou-se presença de hifas, de Candida albicans, assim, 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 qual é o diagnóstico? Em seguida do diagnóstico, qual seria, doutora Maiara, o seu plano de tratamento para este diagnóstico? Mas a pergunta não foi essa, não era para vocês adivinharem qual era a doença. Por isso que eu pedi 3 possibilidades de alterações na mucosa, tá? Mas, Pedro, olha lá, se você foi, dentro de um contexto, colocar de uma mucosite, não ia estar errado se você colocasse as alterações de mucosite. Vou colocar a pergunta de novo. A gente está falando das alterações histológicas, certo? Ó, pedi para descrever a lesão. Em nenhum momento eu falei assim, elabore hipóteses diagnósticas. Dê uma possibilidade de diagnóstico. Faça uma lista de diagnóstico diferencial. Não foi isso. Pedi para descrever a lesão e depois pedi, descreva e explique 3 possíveis alterações histológicas que esta mucosa pode apresentar. Então, frente às hipóteses, mas para vocês descreverem a lesão e depois, entre descrever a lesão e colocar as alterações histológicas, lógico que na cabecinha de vocês têm que ter elaborado hipóteses. E aí, se você pensou em hipóteses, você vai colocar as alterações histológicas que esta mucosa pode apresentar. Eu não perguntei assim, quais são as alterações da mucosa que estão acontecendo aí? Certo? Quais são 3 possíveis alterações histológicas que essa mucosa pode apresentar? Descreva, explique 3 possíveis alterações histológicas que essa mucosa pode apresentar. Então, a pergunta está elaborada de uma forma que está bem aberta para vocês escreverem, porque ninguém tinha que adivinhar diagnóstico, ninguém tinha que chutar qual era a doença, tá bom? Talvez vocês não estejam acostumados e ficam angustiados aí no momento de ler prova, ninguém está tranquilo na ler, né? Era bem mais simples, ó. Não sei. Mas, enfim, depois, num outro momento, a gente vai ver, assim, se acertou, se errou, anota. Gente, isso
eu sei que é importante para vocês, mas é bem secundário isso não tem nada a ver com o aprendizado e de vocês serem bons ou maus profissionais. Vocês são bons estudantes se vocês leem, participam da aula, levantar a mão, façam as dúvidas, façam os questionamentos de vocês, fala, Tati, não entendi isso, repete, ou estou pensando aqui numa outra coisa, me explica isso. Participem da aula, não fiquem com dúvidas, e esse momento de devolutiva não é um momento de ainda a gente ver qual é a doença, qual é a nota de cada um de vocês, porque isso demanda um tempo enorme meu também de correção, né? De ler cada uma das questões e cada uma das avaliações de vocês para poder pontuar as respostas. Mas o importante é vocês entenderem, falar, putz, errei tudo. Tirei 0, sei lá se alguém tirou 0, imagino que não. Mas eu estou pensando assim, errei tudo, mas agora se eu tivesse que refazer e responder novamente, eu acertaria. Porque eu tenho certeza, agora vamos fazer outra parte aqui, tenho certeza que tem colegas que erraram, que não estão nem ouvindo a nossa devolutiva, e se eu tivesse que perguntar igualzinho semana que vem, ou hoje, falar, pessoal, hoje, meio-dia, eu vou pôr uma questão aí para vocês, vocês vão ter meia hora para responder, vão errar de novo. Isso é o pior dos mundos. Então, se vocês não estão nesse pequeno grupo de colegas, vocês estão aprendendo. A gente aprende, vocês sabem como a gente vai aprender? Errando também. Corrigindo os nossos erros. Fala, nossa, isso eu não vou errar mais. Eu nunca mais vou, no momento de descrever lesão, nem lembrava de descrever lesão. Agora eu já recuperei isso, né? Nossa, não prestei atenção que quimioterapia e radioterapia têm complicações orais, algumas semelhantes e outras diferentes. E vocês tiveram tempo, então, assim, uma prova que vocês têm tempo suficiente para escrever, que vocês têm como consultar material. Consegue imaginar como era antigamente, que não era online? Que a gente não estava à distância? Então, a formulação de provas, quando vocês estão à distância, que eu sei, é inevitável que vocês vão abrir o caderno, que vocês vão abrir os livros de vocês na biblioteca, que vocês vão dar Google, que vocês vão para um chat GPT. É completamente diferente a elaboração das perguntas. Eu não vou perguntar o que é candidíase pseudomembranosa, que vai vir uma tese de doutorado aqui de resposta do que é candidíase pseudomembranosa. Certo? Então, não importa qual era a doença, eu pedi para vocês descreverem aquelas imagens. Não importa exatamente o que está acontecendo naquela mucosa. Eu perguntei 3 possibilidades de alterações que aquela mucosa poderia apresentar, né? Então, assim... Yara, então, interpretação faz parte. Então, isso é um aprendizado também, não só conceitualmente, tá bom? Então, é isso. O Dr. Google. É que agora, antigamente, a gente ainda falava, o Dr. Google, foi lá pesquisar a medicação, a prescrição no Dr. Google. Hoje tem chat GPT para nossa bênção para algum lado e terror para outro lado, né? Mas tudo bem, é isso. Tá bom, turma? Então, tá aí a devolutiva. Vocês receberam por e-mail. Quem não recebeu por e-mail deve ter digitado alguma coisa errada lá também no cadastro. Mas eu já fiz a devolutiva, chequem no e-mail se vocês receberam aí a prova de vocês. Não se assustem com nota, porque não tem nota, não está corrigida. Tiramos as dúvidas e vamos fazer um intervalinho mais curto para a gente voltar. A aula de hoje é super complicada de entendimento, tá, turma? Pode falar, Pedro. Professora, no caso aí, você zera a questão ou você considera alguma coisa e dá uma parcial na questão? Depende Como isso aí? Depende do que está escrito. Aí eu vou ler e depois eu falo com vocês. Tá. Mas, por exemplo, descrever a lesão, vocês sabem como tem que descrever. Se errou a lesão fundamental, por exemplo, aquilo lá eram placas. Você começou mancha branca, pode ter descrito tudo certo, errou a lesão fundamental, está errado. Então, existem critérios. Certo. Né? Dá meio certo porque eu acertei a cor, acertei a superfície, acertei a localização, mas errei a lesão fundamental. Não tem discussão. Então, existem parâmetros, e aí depois a gente vai ver, tá bom? Não é assim, tudo certo ou tudo errado, nem sempre, pode ter meio certo, sim, tá bom? Obrigado. Imagina. Então, vamos lá, turma. Organizem o caderno de vocês com o que a gente conversou até agora de leucoplasia, porque esse entendimento vai ficar fácil para vocês acompanharem o eritroplasia quelite actínica,
que é o que vem pela frente dentro dessa família nova, desse novo grupo de doenças e alterações com potencial de malignização, tá bom? Pelo meu relógio aqui são 10h26. Vamos fazer 15 minutos de intervalo. 20 minutos de intervalo, tá bom? Para não ser meia hora. 20 minutinhos de intervalo e a gente volta.
Vamos lá. Turma, para falar da eritroplasia. Então, agora, tudo que a gente conversou da leucoplasia está valendo qual é ou quais são as principais diferenças, porque é tudo igual até aqui, tá? Diferença, obviamente, a cor, eritroplasia, mancha ou placa vermelha, e velocidade de malignização, ou um percentual de até quase 17 vezes maior quando comparada à leucoplasia. Ou seja, gostamos bem menos de uma eritroplasia. Também por esta razão que nós, quando estivermos frente a uma leucoplasia, se começar a aparecer pontos vermelhos, a gente vai nas regiões vermelhas, tá? Então, é bem mais difícil a gente também entender os fatores e os agentes etiológicos, tem a sua associação com o paciente tabagista, que consome álcool, tudo igual, mas é complicado a gente tentar identificar com exatidão os agentes etiológicos, entender o perfil do paciente, e um mais grave, assim, pela velocidade, pelo percentual, pela estatística de malignização bem maior, tá? Então, mas são casos, deixa eu tentar colocar aqui maior, para quem está acompanhando no celular, colocar, ó, vou ampliar uma. Estão vendo? Palato duro, palato mole. Aí aqui, outro caso, ó. Esse outro caso também está no palato duro, deixa eu diminuir um pouquinho, ó. Então, aqui está a língua, percebam o dorso da língua, a úvula aqui, se está cortada, estaria aqui no centro dessa imagem. Então, aqui está finzinho de palato duro, começo de palato mole, uma região de arco palato-faríngeo. E partiu, biópsia incisional, anátomo-patológico, diagnóstico por exclusão da mesma forma, então vocês vão excluir queimadura, infecção de paracoccidioidomicose, aquelas doenças infecciosas que nós vimos no início do semestre, né? Tudo que possa surgir de uma forma similar, vocês vão excluindo. Então, também o diagnóstico é por exclusão, também passa pelo anátomo patológico e as biópsias quase que sempre incisionais pela extensão, pela localização das lesões, e um potencial de malignização muito maior. Então, é fácil entender e discutir a eritroplasia depois que a gente já entendeu a leucoplasia. Como é que a gente vai, depois do diagnóstico, acompanhar esse paciente? Da mesma forma, acompanhamento semestral, clínico histológico, até a presença da displasia leve. Teve displasia moderada para frente, o tratamento é a remoção completa da lesão. Então, aí, como vai remover, como vai reabilitar o paciente, aí já é, com certeza, uma área de especialidade. Não se preocupem nesse momento com isso. Se vocês forem seguir para alguma dessas especialidades, vocês vão aprender a realizar essas intervenções, logicamente, em âmbito hospitalar, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Stephanie, o que existe, eu não sei se você já leu, uma palavra que não é nem leucoplasia nem eritroplasia, pode ter assim, uma leucoeritroplasia. Não é que uma evolui para a outra, elas mudam. Na verdade, a placa que é totalmente branca a gente chama de leucoplasia. A mancha ou a placa totalmente vermelha a gente chama de eritroplasia. Agora, uma placa branca que começa a ter as regiões avermelhadas, e eu falei até como exemplo que são nessas regiões avermelhadas que a gente faz a biópsia incisional, são as áreas de eleições, o nome que a gente dá chama leucoeritroplasia. É uma placa branca que tem regiões eritematosas, tá? Não é uma doença se transformando na outra, não, tá? É que tem características brancas e vermelhas, tá? Então, a gente vai chamar de leucoeritroplasia. Do mesmo jeito que a gente pode ter uma eritroleucoplasia, uma região, uma placa bastante vermelha, feiosa, e ter uns pontos esbranquiçados. Aí a gente vai chamar de eritroleucoplasia. E a região de escolha
para as biópsias vão ser sempre as regiões avermelhadas, tá? Ou as regiões mais diferentonas. Mas boa pergunta aí. Mais um caso de eritroplasia, tá vendo? Por coincidência, os 3 casos em maxila, né, em região de mucosa de palato, em arco superior. E aqui exemplos, talvez algumas doenças vocês já conheçam, outras vocês já, pelo menos já ouviram, e o nome não é tão distante, tão não familiar, mas candidíases eritematosas atróficas agudas, o líquen plano erosivo, sarcomas, sarcoma de Kaposi ou sarcoma de Kaposi, que é um tipo de neoplasia que pode acontecer em cavidade oral, neoplasia maligna, é um câncer. Lúpus eritematoso, que pode surgir lesões em epitélio, então epitélio é pele e mucosas. Muitas outras doenças para vocês entenderem aqui só alguns exemplos de outras doenças que se manifestam em mucosa bucal através de manchas ou placas vermelhas, além do carcinoma epidermoide. Não se esqueça, a gente falou recentemente sobre câncer. Placas brancas, placas vermelhas, manchas e placas vermelhas, além das lesões ulceradas, né? Não são somente as lesões ulceradas, não existe uma lesão fundamental única, exclusiva para o carcinoma epidermoide, tá? Para câncer bucal. Tudo bem sobre isso? Podemos avançar para o líquen plano, beleza. Então, turma, o líquen, nada de sangramento, Adriana, apesar de ser vermelha, não é um aumento de vascularização, não é um aumento de vascularização que sangra ao toque, ou que o paciente vai tocar ali com a escova de dente, ou vai bater, fazer atrito com algum tipo de alimento e vai sangrar. Não, tá? Que mais? Falando de líquen agora. O líquen plano também já foi apresentado a vocês no semestre passado. É uma doença de alteração de fundo imunomediada, vocês talvez tenham conhecido como doenças autoimunes, né? É uma alteração imunomediada. Tem muitas formas de apresentação clínicas, tem muitos subtipos clínicos. Os 2 mais frequentes, vocês conhecem, que é o líquen plano reticular e o líquen plano erosivo. O líquen plano reticular, que são aquelas placas brancas que não cedem à raspagem, essas placas têm o nome de estrias de Wickham. Vocês já conhecem líquen plano lá da aula de lesões brancas do semestre passado. Ele é assintomático, né? E o líquen plano erosivo, o nome já ajuda a lembrar da lesão fundamental, erosão, ou até mesmo úlcera, que está circundada pelas placas brancas, que nesta manifestação clínica, ele é sim sintomático, o paciente vai relatar ardência, queimação bucal, não dor, mas ele vai falar assim, comi pimenta, tá ardendo, pegando fogo, parecendo que eu comi pimenta. A queixa, a sintomatologia é ardência bucal. E por que ele está apresentado aqui, né, novamente na aula de hoje? Porque o subtipo erosivo, no final de 2017, a Organização Mundial da Saúde colocou ele na lista das doenças de hoje. Então, ele continua sendo imunomediado, continua sendo uma doença de fundo imunológico, tudo bem, mas ele também tem um potencial para malignização. Ele entrou na lista de desordens epiteliais com potencial de malignização. O líquen plano do subtipo erosivo, não qualquer um, tá bom? Do líquen plano do subtipo erosivo. Então, é importante lembrar dessa alteração, né? Então, aqui é um caso mostrando para vocês um líquen plano na mucosa oral. Então, isso passa por biópsia, por anatomopatológico, e aqui um líquen plano em mucosa labial e semimucosa labial. Então, importante, depois de diagnosticado,
todas as desordens epiteliais com potencial de malignização, vocês já sabem, pelo menos em teoria, qual é a resposta para o tratamento. Acompanhamento semestral, clínico e histológico, até a presença de displasia leve. Em paralelo, orientações ao paciente, remoções de maus hábitos, de correção de estilo de vida, de tudo que a gente sabe que promove câncer bucal, que a ciência e que a literatura souber até aquela data, a gente vai orientar o paciente. Tá bom, turma? Então, aqui é só um plus, porque líquen plano já foi apresentado em algum momento para vocês, mas não dá para a gente abordar todas as facetas de uma vez só, quando a gente está no terceiro semestre, tá? Então, aqui mostrando que também vocês devem ter lembrado que é uma doença mucocutânea porque ela acontece, o alvo é o epitélio, então acontece em mucosas e na nossa pele, porque tudo isso é epitélio, então o paciente não obrigatoriamente tem lesões somente na mucosa oral, tá? Uma reação inflamatória importante, imagens histológicas, na histologia vai ter no laudo uma descrição intensa de presença de infiltrado inflamatório crônico, né? Vai ter essa descrição. Vocês aprenderam neste semestre um tratamento que ele é paliativo, é um tratamento para conforto, lembram? De prescrição de corticoide. Então, vocês podem, o corticoide tópico, prescrição de corticoide tópico, colutório, que pode ser a betametasona, a dexametasona, fazer bochechos, ou então usar o Oncilon, hora base, que é o creme, é uma pomada, bastante oleosa, mas é mais interessante quando são lesões múltiplas, lesões que o paciente às vezes não consegue acessar direito com o dedo, aplicar, é complicado. Eu gosto bastante, eu quase não prescrevo um Silon, na maioria das vezes eu prescrevo para os meus pacientes, quando eu quero um tratamento local anti-inflamatório, eu peço para eles bochecharem anti-inflamatório, e não usar pomada, creme. Eu acho que até o paciente aceita melhor do que ficar passando creme na língua, pomada no lábio. Eu acho que o paciente gosta mais de fazer bochecho, eu acho que é mais fácil para o paciente aceitar o tratamento também, tá? Então, fazendo o diagnóstico de líquen, qualquer que seja ele, né, encaminha para um reumatologista, porque tem a questão da doença e das alterações imunomediadas. Acrescentando que se for líquen plano erosivo e houver sintomatologia, para tratar a sintomatologia, trazer conforto para o paciente, vocês já aprenderam no início do semestre, acho que foi nossa primeira ou segunda aula do semestre, as prescrições medicamentosas, certo? Então, prescrição tópica de corticoide. E a parte sistêmica, que está escrito aí no slide, que faz parte, sim, do tratamento, mas a prescrição de corticoide sistêmico é responsabilidade médica, não odontológica, para o tratamento da doença basal líquen plano, tá bom? E o plus agora, para tudo fazer sentido e começar a montar o quebra-cabeça completo, é vocês saberem desta informação adicional, hoje, conhecendo as doenças com potencial de malignização, o líquen plano no subtipo erosivo entra aí na lista. Tudo bem, turma? Dúvidas? Maravilha. E a última, mas não menos importante nem menos frequente, é a queilite actínica, que também está lá na aula das lesões brancas. Por quê? Vamos lá, porque o começo da queilite actínica é um apagamento do lábio inferior. O lábio fica um pouco mais esbranquiçado, numa aparência de lábio ressecado. Mas a queilite actínica é uma desordem epitelial com potencial de malignização. Agora, o fator etiológico é a exposição solar crônica, sem proteção, obviamente. Então, é aquele paciente que tomou sol a vida toda, no rosto, na cabeça, no lábio, tomou sol a vida toda, incidiu raios UVA e UVB nesse lábio ao longo da vida. Então, não é aquela queimadura solar que o cara foi jogar futebol, ou foi caminhar no parque, ou foi pedalar, e esqueceu de passar o filtro solar
e sofreu uma queimadura. Não é isso. Isso é uma alteração no lábio, normalmente no lábio inferior, somente por uma questão de posicionamento, né? De regiões anatômicas. Então, o lábio inferior sofre muito mais dano do que o lábio superior. Mas é o paciente que tem uma exposição que está diretamente correlacionada com os hábitos ocupacionais. É o cara que vende o picolé na praia, água de coco, falava-se sobre o lábio do marinheiro, do trabalhador rural, mas hoje, turma, falando de Brasil, e que é um país continental, e que é um país tropical, a localização geográfica que nós estamos, é o profissional que trabalha na rua, que é o vendedor do farol, é o vendedor ambulante, é o cara que trabalha no carrinho de pipoca, não sei, é a pessoa que fica na rua, exposto ao sol, ao ar livre, trabalhando ao ar livre, a vida toda, certo? Sem proteção, porque hoje sabe que tem que ter boné, chapéu, filtro solar, só que as pessoas esquecem de fazer proteção no lábio, é dificílimo, né, incutir o hábito, falando na população como um todo, vocês talvez, principalmente as meninas, na maquiagem, na base, num hidratante, já tá lá um filtro solar, né, mas homens, às vezes, não passam filtro solar com a mesma frequência que as mulheres. E quando passam, e o lábio? Porque uma coisa é passar no rosto, e o lábio? É a parte mais esquecida de todas. Então, pela nossa localização geográfica, pelo número de população que nós temos, por sermos um país, né, tropical, por termos esses trabalhadores informais, os trabalhadores que trabalham na rua ou ao ar livre, sem estarem registrados numa empresa, que a empresa vai dar lá uniforme, EPIs, filtro solar, boné, camiseta de manga comprida, enfim, que tenha todo esse cuidado, normalmente está correlacionado com os hábitos ocupacionais desse indivíduo, tá? Então, o comecinho das alterações é o apagamento do lábio, ele fica esbranquiçado. Diagnóstico, anamnese, o exame clínico, a história, enfim, biópsia incisional e anatomopatológico. Quais são as orientações? Explica para o paciente o que é isso, explica por que ele desenvolveu isso. Então, acompanhamento e o tratamento vai ser semestral, biópsia e anatomopatológico nesse lábio, além de eliminar os fatores etiológicos. Então, além da proteção, do cuidado com a exposição solar, certo? Então, aqui um caso já mais avançado, já com úlceras, manchas, máculas castanhas, o lábio fica mais endurecido, o lábio perde a elasticidade, né, a mobilidade, o colágeno que nós temos, vocês podem ouvir e vão ler nos livros, degeneração do colágeno, elastose solar. Obviamente, se esse paciente ainda é fumante e tem mais idade, vai apresentando mais alterações. Tá? Pacientes com a pele clara são mais suscetíveis, isso não quer dizer que pacientes que tenham mais melanina, que tenham mais pigmentação, portanto, mais proteção solar, não tenham que fazer o uso do filtro, eles só estão um pouquinho mais protegidos, mas também precisa, obviamente, cuidar dessa exposição exagerada, tá? Mas olha só, às vezes não assusta tanto, porque não está ulcerado, mas esse lábio está atrófico, esse lábio está apagado, esse lábio está com umas lesões aqui, sejam manchas ou placas esbranquiçadas, máculas vermelhas. E aí a gente acha que é o lábio do idoso, é o lábio do vovô, da vovó, que é branquinho, que já é velhinho, que está enrugado. Tudo isso junto e misturado, precisa fazer a identificação do lábio com queilite actínica, tá?
Ó, aqui já temos mais edema, já tem uma úlcera aqui no centro, aqui já tem uma mácula mais arroxeada, mas se você também vai tocar, esse lábio está endurecido, ele não está tão elástico, a consistência desse lábio é outra, a mobilidade desse lábio é outra. Então, são várias alterações. Aqui a gente já tem muitas outras alterações associadas, mas o início eu gostaria que vocês estivessem aptos e treinados, olhos atentos, para diagnosticar em fases iniciais, tá bom? Então, aqui temos literatura complementar, além do Marcucci e do Neville, tem aqui o livro do Tomasi, todos esses livros estão na biblioteca de vocês, tá? Sugiro que vocês transcrevam a aula para o caderno, leiam o AVA que está aqui anexado o anexo número 3, leiam o AVA, façam as anotações do AVA, me chamem por aqui, tá bem? Temos aí um período, um tempo, aproveitem para estudar, depois disso tudo, livro, e me chamem por aqui, tá, turma? Boa semana para vocês, eu vou usar esse tempo para finalizar, começar algumas outras provas aqui para avançar na correção, tá bom? E boa semana para todo mundo. Estudem, se organizem aí, porque temos conteúdo pela frente, hein? Temos bastante assunto importante daqui para frente ainda, tá bom? Boa semana aí para todo mundo.